E se liga só, galera, temos um recado para você que quer conquistar a sua aprovação no Enem e entrar para a faculdade. O Plano de Estudos do FB Online, uma ferramenta totalmente personalizada para suas necessidades de estudo. Para montar o seu é muito simples, acesse fbonline.com.br, clique em começar, faça o seu cadastro e acesse Quero Conhecer antes de pagar para acessar gratuitamente. Vá em Planos de Estudos e monte o seu. Bora pro vídeo! Os avanços tecnológicos nos permitem conhecer a pequenos passos os mistérios do universo. Missões espaciais, satélites, sondas e telescópios são de ponta, entre diversos outros aparatos com que os cientistas trabalham para observar o espaço, e constantemente trazem novidades sobre o que está além do nosso planeta. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 5 maiores descobertas feitas pela NASA. Oceano alienígena. Os dados não correspondiam a nada do que Margaret Kivelson e sua equipe de físicos poderiam imaginar. Era dezembro de 96 e a espaçonave Galileu acabara de sobrevoar a Europa, uma lua gelada de Júpiter. As leituras que haviam voltado para a Terra sugeriam que um campo magnético emanava da Lua. Europa não deveria ter um campo magnético e, no entanto, lá estava ele e nem sequer apontava para a direção certa. Seria a mais significativa de uma série de surpreendentes descobertas na lua do planeta. Para a equipe de Margaret, a missão não poderia ser mais entusiasmante. Jamais se podia supor que o magnetômetro da especialista mudasse o curso da exploração espacial, e no entanto foi o que aconteceu. Margaret logo provaria que sua equipe havia descoberto o primeiro oceano de água salgada embaixo da superfície de um mundo distante. Há 40 anos, a professora emérita de Física Espacial da Universidade da Califórnia em Los Angeles participava ativamente de quase todas as principais viagens da NASA, além do cinturão de asteroides. Sua equipe transformou a utilização dos magnetômetros nas missões espaciais, tornando-os uma ferramenta essencial para novas descobertas. Nos últimos tempos, a Margaret vem trabalhando como co-investigadora no instrumento de ondas plasma da missão Europa Clipper, que é a próxima grande viagem da NASA ao sistema solar exterior. Com o lançamento previsto para 2022, a espaçonave estudará a habilidade da lua oceânica de Júpiter. Mas a história começou com os encontros inusitados da Galileu com as luas de Júpiter. Foi possível constatar que a Europa tinha uma maneira própria de se comportar. A sonda Galileu entrou em órbita ao redor de Júpiter em 1995, transportando um magnetômetro proposto por Margaret. A primeira descoberta importante da equipe foi um campo magnético interno de Ganymedes, a maior lua de Júpiter. Então vieram os encontros entre Europa e Galileu. Os geólogos suspeitavam que a lua gelada tivesse antigamente um oceano embaixo da superfície, mas ainda não sabia se ele ainda existia ou estava congelado, solidificando-se. E o mistério continuaria se não fosse pelos dados recebidos pelo magnetômetro da sonda Galileu. Margaret e a equipe postulavam que, como a Europa se movimentava no campo magnético de Júpiter, uma corrente percorre um condutor embaixo da superfície da Lua, criando assim um campo magnético invertido em miniatura, opondo-se ao campo de Júpiter. Entretanto, a hipótese não era conclusiva. Era possível que a Europa tivesse o seu próprio campo magnético. Como o equador magnético de Júpiter tem uma inclinação de 10 graus, às vezes a Europa está acima dele, outras vezes abaixo. A equipe precisava então de medições quando a Europa se encontrava do outro lado da inclinação. Se o campo magnético da Lua mudasse de direção, isso significaria que o campo havia sido induzido por Júpiter e, portanto, possuía um condutor interno. E a única coisa que poderia fazer isso seria um oceano de água salgada embaixo da superfície. Margaret defendeu no projeto Galileu que seria preciso que a sonda realizasse um sobrevoo como uma orientação específica, um pedido considerável por se tratar de uma espaçonave com recursos limitados, que voava com o tempo praticamente esgotado. Ela foi atendida e o sobrevoo de janeiro de 2000 descobriu precisamente o que os modelos feitos por sua equipe haviam previsto: uma evidência definitiva de um oceano global. Matéria orgânica. O robô Curiosity, possivelmente a sonda mais adorável a ter cruzado o espaço, voltou a dar o ar de sua graça após 5 anos de silêncio. Da última vez que apareceu, o carrinho de 900 quilos tinha encontrado evidências de um grande lago em Marte, onde há 3 bilhões de anos teria existido água líquida, a primeira condição espacial para a existência da vida como a conhecemos. No ano passado, o retorno do robozinho veio acompanhado de uma notícia impressionante sobre o planeta vermelho. Encontraram matéria orgânica de 3 bilhões de anos no fundo do antigo lago. Se a água líquida é a condição essencial para a existência da vida na Terra, logo atrás dela vem as moléculas de carbono, que são a base de todos os seres vivos.
uma espécie de pedra angular da vida terrestre. E por isso, quando buscamos vida em outros planetas, costumamos buscar por essas mesmas moléculas, chamadas de matéria orgânica. Não apenas a matéria orgânica é associada como os seres vivos em si, mas com a dieta deles. Seres vivos não apenas são feitos de matéria orgânica, mas também se alimentam dela. Qualquer forma primordial de vida precisaria dessas moléculas no mínimo para não morrer de fome. A nova matéria orgânica marciana foi encontrada impregnada em rochas do solo do planeta, que foram perfuradas pelo Curiosity. Esse tipo de rocha, chamada de lamito ou mudstone em inglês, pedra de lama na tradução direta, se forma a partir do acúmulo de anos e anos de matéria, nesse caso argila, que vai se empilhando por ali. Quando o robozinho perfurou a pedra até alcançar uma camada que tinha 3 bilhões de idade, a poeira resultante foi analisada por um instrumento do Curiosity chamado SAM, que significa Análise de Amostras em Marte na sigla em inglês. O SAM aqueceu o pozinho de 500 graus Celsius e começou a estudar cada uma das moléculas de gás que surgiu. Entre elas, ele encontrou uma série de moléculas orgânicas razoavelmente complexas que, no passado aguado de Marte, pode ter servido como tijolinhos para a vida. O interessante é que quanto mais moléculas diferentes são encontradas em Marte, maior o repertório de matéria orgânica e mais esperançosos os cientistas ficam de que, num passado distante, a vida em Marte foi ao menos concebível. Ou, em termos técnicos, a descoberta é consistente como uma presença de biologia no passado. Tudo isso se enquadra na seguinte fanfic. Há 3 bilhões de anos, quando em Marte existia água líquida e seus lagos eram cheios de matéria orgânica, a vida tinha todas as condições para surgir, especialmente porque Marte tinha um campo magnético que protegia sua atmosfera, permitindo a existência de gás carbônico e outros gases estufa, que mantinham a temperatura amena e concentrações suficientes de gases necessários para a vida. Tempestades solares foram aos poucos destruindo esse campo magnético. Quando ele ruiu, os gases foram vazando de Marte, tornando o planeta vermelho um grande deserto seco e morto. Caso isso seja verdade, qual seria o melhor lugar para encontrar as evidências de vida em Marte? Em rochas sedimentares muito antigas no subsolo. Sacou então a importância da descoberta? É o primeiro degrau de uma longa escada de comprovações científicas necessárias para confirmar a nossa fanfic. Agora uma pausa para um pequeno balde de água fria. Moléculas orgânicas não são necessariamente produzidas por organismos vivos. Elas podem ter chegado a Marte vindas de meteoritos ou processos químicos entre rochas, e nenhum dos dois envolvendo vida. Mas as análises atuais não são suficientes para descartar nenhuma das possibilidades, nem a de que elas teriam se originado sim de um ecossistema que incluía seres vivos. Novos planetas. O telescópio espacial Kepler, o famoso caçador de exoplanetas da NASA, conseguiu realizar mais um feito histórico. Descobriu mais 95 mundos alienígenas que orbitam estrelas longe do Sol e com sistemas planetários distintos do nosso. A missão estendida da sonda, conhecida por K2, examinou todos os dados captados até o final de 2014 e validou um montante de lista de 275 sinais candidatos. Entre as novidades está um corpo celeste de brilho espacial. Validamos um planeta em uma órbita de 10 dias em torno de uma estrela chamada HD 212657, que até agora é a estrela mais brilhante a hospedar um planeta encontrado pelas missões Kepler ou K2. Os planetas em torno das estrelas brilhantes são importantes porque os astrônomos podem aprender muito sobre eles a partir de observatórios terrestres. De acordo com a lista atualizada da NASA, o Kepler encontrou 2.341 exoplanetas entre 4.496 candidatos. A missão estendida K2 descobriu 307 novos mundos, entre 622 aspirantes adicionais. De acordo com o periódico Scientific American, outros 2.000 sinais captados pelo Kepler ainda aguardam análises para a validação. O Kepler foi lançado em março de 2009 para ajudar os cientistas a encontrar corpos rochosos e potencialmente habitáveis como a Terra em toda a Via Láctea. Durante 4 anos, a nave observou ininterruptamente cerca de 150 mil estrelas, procurando por sinais de astros que passavam por entre o brilho das suas luzes. Em maio de 2013, a segunda das 4 rodas de reação, essenciais para a manutenção da orientação da sonda, falhou, o que diminuiu sua capacidade de cumprir o seu objetivo com a precisão que a tornou famosa. Contudo, os cientistas encontraram uma maneira de estabilizar o veículo usando a pressão solar e assim nasceu a K2, que continua a caça de exoplanetas e a busca por cometas, asteroides, supernovas e vários outros objetos e fenômenos em nosso próprio sistema solar. Caso Roosevelt. Se você curte teorias da conspiração e histórias relacionadas com supostos avistamentos de OVNIs, então você certamente está familiarizado com o caso Roosevelt.
um dos incidentes ufológicos mais famosos de todos os tempos e que em 2017 completou 70 anos. Tudo aconteceu na primeira semana de julho de 1947, quando um homem chamado Mac Brazel se deparou com estranhos destroços do que parecia ser um acidente aéreo, enquanto cavalgava por seu rancho, situado no noroeste de Roosevelt, no Novo México. Segundo o rancheiro, como havia chovido muito na noite anterior, ele havia saído para checar o seu rebanho de ovelhas quando encontrou fragmentos de metal espalhados por uma grande área, assim como vestígios de que algo havia colidido e se arrastado por centenas de metros. Brazel chegou a coletar algumas das peças metálicas que encontrou e mostrar alguns a amigos e vizinhos até decidir relatar o ocorrido ao xerife local, George Wilcox. O policial provavelmente pensou que os destroços podiam ter alguma conexão com os testes militares da área e entrou em contato com o pessoal da base aérea de Roosevelt para pedir auxílio com a investigação. Os militares enviaram o Major Jace Marcel para descobrir o que estava acontecendo e, acompanhados de Brazel, Wilcox e de um membro da Counterintelligence Corps, uma agência ligada ao Serviço Secreto Norte-Americano, no dia 7 de julho de 1947, Jesse pisou na área do suposto acidente. Durante essa vistoria preliminar, o major teria dito que o objeto provavelmente teria explodido próximo ao solo e caído no local, e ele então determinou a direção que estava viajando. Jesse também fez estimativas da área do acidente e realizou alguns testes rápidos com peças metálicas. Segundo rumores, teria dito que nunca havia visto nada remotamente parecido com aquilo antes. Não demorou até que a base aérea fosse novamente acionada e uma operação para a recuperação dos destroços foi organizada. Então, no dia seguinte, 8 de julho de 1947, a história estampou a capa do jornal Roosevelt Daily Record, com o título Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roosevelt. E a partir daí, a coisa toda caiu na boca do povo e se espalhou pelo mundo. Depois que a notícia foi divulgada, várias testemunhas decidiram se manifestar publicamente, como foi o caso de William Wood, que relatou que ele e o seu pai teriam visto um estranho objeto brilhante mergulhar do céu em direção ao solo da noite do dia 4 de julho, anterior à descoberta dos destroços. Os dois contaram que chegaram a tentar encontrar o local do acidente, mas foram impedidos por militares de vasculhar o rancho de Brazel. Também circularam histórias de que os militares norte-americanos teriam rastreado a movimentação de um objeto voador não identificado sobre o Novo México durante 4 dias, até a sua queda no noroeste de Roosevelt. Outro rumor foi o de que um cara chamado Glenn Dennis, que trabalhava em uma casa funerária local, teria recebido alguns telefonemas curiosos no necrotério da base aérea. Aparentemente, o pessoal de lá teria perguntado a Glenn se ele dispunha de caixões de pequeno tamanho que pudessem ser hermeticamente fechados. Os oficiais também teriam pedido informações sobre como preservar corpos que estiveram expostos aos elementos durante alguns dias e como evitar a contaminação dos tecidos dos cadáveres. O agente funerário contou que chegou a ir até a base, onde viu parte dos destroços e foi prontamente convidado a deixar o local. Glenn contou ainda que uma enfermeira da base teria revelado a ele que os militares haviam descoberto os corpos de seres alienígenas na fuselagem do suposto OVNI. Como você deve ter lido ou ouvido por aí, também circularam muitos boatos de que o governo norte-americano teria conduzido necrópsias nos supostos aliens, além de ter transportado cadáveres, destroços e todas as provas até a Área 51, e tentado a todo custo encobrir toda a história. Segundo o comunicado oficial emitido pela Força Aérea, o que eles recuperaram no rancho de Brazel não era nenhuma aeronave, muito menos um disco voador, mas sim um balão meteorológico. Bom, com as alegações de que o governo dos Estados Unidos e até mesmo a NASA nos escondem a verdade sobre muitas coisas, fica bem difícil de não desconfiar, né? Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas coisas que apresentamos no vídeo de hoje? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários.